futebol é muito popular no Brasil e disso ninguém duvida. Em todos os cantos, seja em estádios profissionais ou nos campos de várzea, pessoas de todas as idades e classes sociais praticam esse esporte, que já faz parte da nossa identidade brasileira. Mas nem sempre foi assim. Trazido pelos ingleses no final do século XIX, no início era jogado apenas por pessoas brancas pertencentes às elites. Aos poucos, foi se popularizando, adentrando o cotidiano das classes populares, em especial da população negra, e se transformou nessa paixão nacional que conhecemos hoje. No episódio de hoje, os alunos do segundo ano do ensino médio de tempo integral turma informática vão discutir um pouquinho sobre esse tema, refletindo sobre o passado e o presente do futebol brasileiro. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Marcelo Felício, professor de História aqui do Colégio Polivalente, e estamos aqui no ar com mais um episódio do Policast, o canal de podcasts do Colégio Polivalente. E hoje estou aqui com 3 alunos do segundo ano do ensino médio tempo integral, da turma de informática. Vou deixar para que eles se apresentem para a gente, tá? Sejam bem-vindos, meninos, se apresentem aí para os ouvintes. Salve, rapaziada, aqui é o Paulo. Fala, rapaziada, aqui é o Luiz Emanuel, mas todo mundo me chama de Manel. E aí, galera, aqui é o Ítalo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do futebol, né? Que é uma área que tem diversos assuntos. Nós vamos contar um pouquinho para vocês mais sobre a história do futebol. A gente vai começar a falar sobre a história do futebol no Brasil, que foi trazida em 1895 pelos ingleses, que é um esporte muito elitizado, né? Só que com o tempo ele foi se tornando muito popular entre os jovens periféricos. Que imagino que eles viram o pessoal jogando lá, se interessou também e começou a jogar também, porque achou legal e tal. Hoje o Brasil é conhecido como o país do futebol por muitos, até aqui fora do país. A gente tem diversos jogadores, até o maior, que é o Pelé, temos o Neymar, o Zagallo, tem o Ronaldinho Gaúcho, Ribamar também, muito bom. Esse Ribamar, ele é artilheiro, ele não perde a oportunidade de fazer gol, não. E também o futebol, além de ser um esporte, trata outros assuntos, como a política. Temos muitos nomes nesse meio, como Sócrates, Reinaldo, que tratava muito sobre racismo. E falar sobre política no futebol, o futebol foi um esporte que também atraiu política porque envolvia muito dinheiro. E esses políticos aí, em busca de dinheiro, investiram no futebol para tentar ter um lucro a mais, entendeu? Hoje, um dos casos mais assim que o futebol tá em alta é o caso do Vinícius Júnior, né? O racismo, e lá na Espanha estão tratando muito isso, porque o Vinícius Júnior, em 2024, tá sofrendo racismo, torcida e tal, rival, fazendo racismo, gestos, palavras, e tá sendo tratado muito bem isso. E a liga, de certa forma, não faz algo assim para intervir, é mais conscientização, esses negócios, mas para intervir realmente o racismo não tem uma medida que eles já tomaram. E não é um assunto atual, né? Quer dizer, é um assunto atual, só que não é só de hoje. Vem de muito tempo esse assunto. Inclusive, tem histórias que o Pelé já foi até barrado em estádios por causa dessa questão do racismo, entendeu? Então não é uma coisa de hoje. É de hoje, mas vem bem de antigamente, entendeu? A dor de uma luta diária. Desculpa, que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. O atacante da seleção brasileira, Vinícius Júnior, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e se emocionou ao falar sobre os diversos insultos racistas que precisou enfrentar ainda na curta carreira.
A entrevista ocorreu na véspera do amistoso contra a Espanha, marcado pelas duas federações contra o racismo. Vini chegou a dizer que tem perdido a vontade de jogar futebol. As lágrimas foram substituídas pelo habitual sorriso quando ele começou a falar do jogo de terça, que vai ser disputado sob o lema Uma Só Pele. Ele também se desdobrou em elogios ao jovem Hendrick, grande joia do futebol brasileiro, que fez o primeiro gol pela seleção brasileira na partida do último sábado contra a Inglaterra, no estádio de Wembley. Muito bacana, gente, tudo isso que vocês estão trazendo pra gente, né? Só contextualizar também o ouvinte, o futebol ele chegou aqui no Brasil no momento em que a abolição da escravidão estava acontecendo. Então, a abolição da escravidão aconteceu, os negros que haviam sido libertados, né? E os outros negros que já eram libertos não tiveram acesso a vários elementos culturais, a trabalho. E aí, nesse momento, como os meninos já disseram, então o futebol ele era algo da elite. Algo trazido pelos imigrantes ingleses, né? Então era associado, por exemplo, a clubes de regata, como é o caso do Flamengo no Rio de Janeiro. A regata era um esporte que é praticado apenas por elite. O Brasil desse momento é o Brasil dos primórdios da Primeira República, né? Uma república liberal, uma república que partia do pressuposto que o Estado não tinha que intervir em questões sociais. E é uma república muito complicada, principalmente para os negros, né? Egressos da escravidão, né? Séculos de escravidão, e que não tem nenhum apoio do Estado para se inserir na sociedade. Ao contrário, é um Estado que reprime a capoeira, reprime a religião afro-brasileira, e é um Estado que sequer tem a obrigatoriedade de dar escola pública para esse negro. Então, nós temos uma marginalização social do negro. É nesse contexto que a gente tem os primórdios, né? Os primeiros passos do futebol, né? Oscar Cox no Rio de Janeiro, Charles Miller em São Paulo. E é um futebol das elites. A história habitual que se conta sobre o início do futebol no Brasil, ele vai se centrar no protagonismo de jovens estudantes de boas famílias que vão à Europa estudar e voltam com umas novidades do esporte europeu, especialmente com a bola e as regras do Football Association, como se chamava. Nesse momento, você teria, nesses jovens jogadores, esses jovens estudantes, um protagonismo que faz deles os sujeitos principais de criação do novo esporte. E aos poucos, como os meninos disseram, esse esporte, o futebol, ele foi se popularizando, foi se tornando cada vez mais aderente aí para a população negra. E aí é um espaço que os negros ocuparam depois da abolição, né? Pergunto para vocês, eu acho que eu já sei a resposta, mas pergunto para vocês por que surgiu um interesse por esse tema? O que vocês têm para dizer? Esse tema, além de ser um tema que a gente gosta, é um tema que muitas pessoas gostam também. Então a gente achou interessante abordar esse tema aqui no podcast. Muito bacana, muito bacana. E aí, o que o futebol representa para vocês, assim? O que vocês têm para dizer em termos de esporte, em termos de prática cultural? O que o futebol representa para vocês? Para mim, representa muito, porque uma das minhas primeiras memórias, assim, é assistindo futebol com meu pai, com minha mãe, minha família, assim, e tal. Lembro muito da Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil tomou aquela sacolada lá, eu tava assistindo. E memórias, assim, mais memórias e tal. Eu também aprendi a gostar de futebol com meu pai. Esse jogo da Copa de 2014, eu lembro que eu também estava assistindo. Só que assim, eu tava jogando bola com meu irmão na garagem de casa. Aí saía gol, eu perguntava, é do Brasil? Não é. Aí eu voltava pra lá, é do Brasil? Até que o Brasil fez um gol ali, fiquei feliz achando que ia virar, só que não deu. Grosso. Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close! Olha o gol da Alemanha! Miroslav Klose, número 11. Filipão já senta ali para começar com o Parreira. Isso que todo mundo esperava, quando chegaram de novo. Chegaram de novo! Chegaram de novo, o gol da Alemanha!
Não, eu garanto que todo mundo já parou um tempo para assistir futebol com a família. Isso aí é universal no Brasil. Isso aí também é muito popular no Brasil, essa questão do futebol, é muito popular É algo no Brasil. cultural aqui. Cultural. O Brasil também é o maior exportador de atletas para o exterior. Tanto que você pode olhar na Europa aí, tem clubes que tem um número muito maior de brasileiros do que atletas da própria nacionalidade do clube, entendeu? Verdade. E é interessante pensar, né, como que um esporte antes elitista ele passou a ser a paixão nacional, podemos dizer assim, e é o esporte mais popular do país. E interessante pensar, né, como vocês disseram também, o Brasil exportando aí jogadores, algo que vocês disseram também que é muito importante a gente abordar, que é a questão da discriminação no futebol, né? Nós temos, aí vocês falaram do racismo, mas também a própria questão da homofobia, da misoginia, ou seja, do machismo no futebol, mas vamos focar na questão do racismo que vocês levantaram, né? Vocês trouxeram, então, algumas informações que nos levam a entender que o racismo, apesar de grandes jogadores, né, serem negros, e vocês citaram o exemplo do Pelé, que é visto como um dos maiores, ou se não o maior jogador de todos os tempos de futebol, né, que fez uma fortuna, enfim, tem um legado aí deixado. Apesar disso, muitos jogadores negros ainda sofrem preconceito, a discriminação racial dentro e fora do Brasil. Pergunto para vocês, não sei se vocês já pensaram sobre, vocês acham que tem como a sociedade e os esportes, aí, os clubes, né, lutarem contra o racismo? O que dá pra gente fazer em relação a isso? Uma medida para isso seria, de certa forma, punições à torcida. Tipo, se uma torcida fizer um racismo, aquela torcida não fica, tipo, um bom número de jogos sem poder entrar no estádio, entendeu? Mas para controlar isso aí, mas não seria para erradicar, que isso aí é muito difícil. Mas isso seria uma medida justamente para acabar com o racismo nos estádios. O próprio caso do Vinícius Júnior demorou muito tempo até para o próprio clube dele fazer uma nota oficial. Ele vem sofrendo, não foi só uma partida, foram várias, e mesmo assim o clube dele não tinha dado nenhuma nota assim, oficial, não tinha falado nada. Quem estava fazendo as coisas, postando e tal, era ele, que teria se incomodado, assim, né? E também ele teve o apoio de muitos brasileiros também que repostaram, que tentaram conscientizar as pessoas também através do caso dele, né? A CBF também fez um certo apoio para o Vinícius Júnior, criou uma certa campanha que estava em todos os jogos, acho que ainda está. O brasileiro tem uma ginga diferenciada dos outros povos. Muitos dizem que foram os ingleses. Eu vou continuar sempre acreditando que fomos nós que descobrimos o futebol. E, com certeza, o negro tem uma importância muito grande nessa área também do nosso país. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente pensar, então, na importância do futebol para o brasileiro, em termos de esporte mesmo, de inclusão social, né? É importantíssimo pensar que muitos jogadores aí de baixa renda, de classes sociais mais populares, conseguiram ascender, conseguiram ter mobilidade social por meio do futebol, e até mesmo como prática cultural, né? Como vocês bem disseram, em Copas do Mundo, geralmente, até mesmo eu, que não sou chegado em futebol, assisto, torço. Enfim, é interessante a gente pensar como esse esporte foi se popularizando ao longo do século XX. Meninos, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Depois a gente vai pensar em outros temas relacionados, acho que vocês gostam bastante. Aos ouvintes que nos ouviram até aqui, agradeço também pela companhia. Um grande abraço, até mais. Aos que se interessaram a respeito da história do futebol no Brasil e desejam saber um pouco mais sobre o tema, deixamos algumas referências como sugestões. A série documental O Negro no Futebol Brasileiro, produzido pela HBO e disponível no YouTube. O livro O Negro no Futebol Brasileiro, escrito pelo jornalista Mário Filho. A série de podcasts O Negro no Futebol, do canal História Preta, disponível no Spotify. E a série documental Futebol, Origens Brasileiras, disponível na Globoplay e no YouTube.
Policast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos segundos anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.